pessoal, bem-vindos a mais um Members Cast. Eu tô aqui com um empresário que vocês vão... Nossa, vai ser demais esse podcast. A gente tá falando com o Nicolas Charão, empresário, mentor, palestrante, alguém que tá faturando 7 dígitos há tanto tempo que eu não sei nem quando faltou isso. Já faturou múltiplos outros dígitos, tem empresas de prestação de serviço, empresas de educação, um dos maiores especialistas que eu conheço de gestão de time para operar high ticket. E é isso aqui que a gente quer falar nesse podcast. Então, bem-vindo demais. É um prazer enorme te receber aqui. Tamo junto, viu? Cara, que honra, né? Olha essa introdução aqui, né? Pô, maravilhoso. Então, cara, primeiramente te agradecer aqui pelo convite. Espero que seja um papo massa aqui pra galera poder aprender um pouco mais, pra gente poder compartilhar um pouquinho o que a gente já fez até hoje. E tenho certeza que, cara, hoje a gente tá falando de uma onda de high ticket aí, né? Então, boa parte do high ticket é fazer uma boa entrega, né? Então, vamos falar de time, vamos falar de oferta, vamos falar aí... produto e entrega, isso produto daí... e entrega. Eu sei que tu tem joia aí dentro pra liberar. Estamos aqui com a The Members, né? A gente tem que falar de entrega, né? Até porque a gente tá lá e, cara, é outro nível, né? A entrega aumenta demais. É o que diferencia os grandes dos que vão morrer. Exatamente. Cara, que massa. A gente tá falando aqui pra uma galera que tá querendo fazer negócio de verdade, sem vender produtinho de besteira, sem vender sacanagem, tentando fazer um anúncio serinho, tentando fazer rodar um negócio. E a gente sabe que não é fácil. Então a gente tá aqui pra passar essas lições, extrair essas lições que fazem o cara conseguir levar o negócio deles pro próximo nível. Fazer aquele cara que tá na luta pra tentar pagar e viver daquilo mesmo, pra um cara que vive disso e começa a crescer de verdade. Então, pra começar, eu tenho uma cultura aqui nesse podcast que eu sempre preciso extrair essa informação. E a pergunta é: o que tu faria da forma mais específica, pode se alongar, pode trabalhar liberdade total, se tu tivesse hoje tiver que começar do zero? Imagina que zero é o quê? Tu tem lá teu computador, mas tu não tem mais a tua audiência, tu não tem mais o teu nome, mas tu tem que fazer rodar tua parada. O que tu faria pra iniciar, cara? Boa. Cara, e pergunta complexa, né? Vai exigir uma resposta complexa, mas eu tenho certeza que pode trazer muita clareza aqui pra galera. Afinal de contas, assim... eu preciso falar também do início da minha jornada, que foi de onde eu vim, onde eu comecei. Porque tu já fez isso uma vez, né? Já, e assim, foi uma construção que é importante dizer que eu já tô aí alguns anos no mercado digital, aí pra fazer 10 anos de aniversário no mercado digital, então assim, foi uma vivência ao longo dessa jornada onde eu experimentei muita coisa, né? Até o ponto de eu chegar nos meus infoprodutos, de escalar uma mentoria... de, obviamente, potencializar muito esses resultados com a audiência. Enfim, isso é uma construção de muito tempo. Mas quando você tira isso de mim, né, agora nessa pergunta, eu preciso voltar pro meu princípio para dizer que a melhor maneira de talvez você começar lá no início, e foi como eu comecei, eu não tenho como dizer de outra forma, às vezes é prestando serviço. Para mim, uma das maneiras que o cara, ele... quebra essa barreira de entrada, a gente fala até em planejamento estratégico de negócios, né? Que justamente a gente tem barreiras de entrada para poder analisar se o negócio ele tem risco ou não. E prestação de serviço, ela tem uma baixa barreira de entrada. Qualquer pessoa pode iniciar um projeto, um negócio de prestação de serviço. Exatamente. Qualquer pessoa pode oferecer. Eu sempre brinco que com os meus mentorados, com quem me acompanha, eu falo o seguinte, cara, para começar a prestar serviço, basta você aprender a função, o serviço que você quer exercer, oferecer para alguém e começar a faturar. Então, foi assim que eu comecei, assim que eu acabo influenciando muitas pessoas também a começar e também escalar negócios de prestação de serviço, desde agências das mais diversas, né? Hoje em dia eu brinco que o meu método, eu até falo uma frase de um criativo meu que performa muito, que eu falo, foda-se o modelo da agência, né? Não importa se ela é uma agência de coprodução, não importa se ela é uma agência de lançamento. No fundo, ela é uma empresa de... ela é uma empresa. De gestão, uma empresa. Gestão, ela é uma empresa, ela tem os mesmos fundamentos financeiros. Na verdade, eu brinco que na bolsa de valores, quando você vai investir numa empresa, vai comprar uma ação, você vai olhar os fundamentos da empresa, você vai olhar o DRE, vai ver os dados contábeis. E quando eu olho para uma agência, independente do serviço que ela presta, independente de quanto ela fatura, independente do número de funcionários, hoje, até como eu sou filho de contador, né? Eu cresci com avô contador, pai contador, irmão contador. Contador? Não sou. Olha aí, quebrou o ciclo, hein? Mas, eu quebrei esse ciclo, talvez meu pai ele vai ficar um pouco magoado com isso. Mas, inclusive, assim, tenho projetos aí de voltar com ele, aprendi muita coisa com ele, né? Então, alguém vai ter que herdar um negócio de contabilidade e a gente vai ter que... Eu já venho aprendendo e aprendi muito com ele nos últimos anos e apliquei os conceitos, né? Afinal de contas,
contas, ele atende empresas dos mais diversos nichos, desde distribuição, supermercado, varejo, tecnologia, e os fundamentos contábeis são os mesmos. Então, eu consigo analisar negócios para entender quais são as alavancas para o momento que ele está. Então, obviamente, o que eu vou falar nesse podcast serve não só para uma prestação de serviço, como para uma empresa de educação, uma mentoria, um infoproduto. E o princípio, a base de tudo que eu tirei nesses últimos anos foi entendendo como analisar essas métricas. Afinal de contas, eu acho que muita gente vai me entender aqui quando eu falo que para otimizar uma campanha, no mínimo, a gente vai analisar um custo por resultado. No mínimo. No mínimo. E se eu vou analisar um custo por resultado para poder otimizar minha campanha, por que para tomar uma decisão de contratar alguém, ou de abrir um escritório, ou de, enfim, fazer qualquer movimento no meu negócio, por que eu não vou considerar também métricas para tomar essas decisões, né? Então, é o coração do teu negócio, mas muitas vezes essas métricas são subjetivas. Sim. Pô, quais são as métricas de RH? Quais são as métricas de marketing? Quais são as métricas de vendas? Enfim, tem vários departamentos e cada um deles carrega métricas sólidas para que a gente tome as decisões certas para cada momento do nosso negócio. Então, voltando lá atrás, eu posso ficar com o conhecimento que eu tenho hoje ou sem? Pode, com certeza. Tá, com o conhecimento que eu tenho... É o diferencial. Eu acho que é onde eu conseguiria acelerar de novo para fazer, por mais que eu não tivesse nada. Que seria assim, cara... Quanto tempo tu acha que tu levaria para voltar onde tu tá hoje, cara? Cara, a pensar que, assim, hoje o grupo ali, o Grupo VTX, ele vem faturando 1 milhão por mês e... O grupo ele tem 2 anos, pouco mais de 2 anos. Acredito que hoje eu faria muito mais rápido do que isso. Eu faria bem mais rápido do que isso. Mas até eu falo que o meu foi da noite pro dia que deu certo, que não foi bem da noite pro dia, né? Porque eu comecei, na verdade, lá desde o início da minha carreira, quase 10 anos aí de carreira, com marketing digital. Então, tipo assim, foi... eu já passei por muito perrengue até começar a fazer algum dinheiro, né? Então, e também queria muita maturidade com isso, né? Por isso que eu sempre falo, até por entender sobre essas métricas de negócio, eu às vezes não me impressiono muito com os resultados. Até a gente falou de dígitos aqui no início, mas, cara, dígitos, resultado pra mim não é resultado se não é resultado consistente. Aqui é um ponto, né? Então, a primeira coisa que eu pensaria até começando minha jornada é pensando assim, cara, eu preciso ter recorrência. O primeiro princípio de um negócio, Fluxo de caixa recorrente. Fluxo de caixa recorrente, cara. Eu preciso começar um negócio onde eu saiba que no próximo mês eu não vou ter que matar um novo leão. Entendeu? Se eu tiver que matar um leão cada mês, vender um almoço pra pagar a janta... Isso é fogo, hein? Exato. Porque, tipo assim, de uma certa forma você vai ter que sempre estar refém de fazer o que for preciso pra ganhar dinheiro e não o que precisa ser feito. Porque você tá refém do seu negócio. Então, de uma certa forma, a primeira coisa que eu pensaria é, cara... Você já se encontrou nessa situação? De ficar refém desse faturamento ali pra pagar as contas? No início, sim, porque eu acho que a maioria das pessoas passa por esse momento. Total. Porque até quando você tá começando um negócio e tal, muitas vezes você vai aceitar negócios que, na verdade, eventualmente não façam tanto sentido. Muitas vezes, por quê? Porque você não conhece seu perfil ideal de cliente. Né? Você ainda não sabe quais são os clientes que vão te pagar mais e com menor esforço você vai ter um maior resultado, né? Eu tenho um princípio que eu carrego na minha vida que se eu tivesse uma frase, se eu dirigisse o caminhão, uma frase lá atrás do meu caminhão seria gosto de ganhar dinheiro trabalhando pouco, ganhar muito dinheiro trabalhando pouco. Então, assim, de uma certa forma, para eu entender, e até trazendo isso para outro princípio, para entender quais são essas maçãs baixas, ou melhor, se eu tenho uma macieira, eu tenho como escalar lá em cima e pegar a maçã que tá lá em cima, mas eu posso pegar aquela, esticar meu braço e pegar aquela que tá aqui embaixo. Eu sou um cara que eu olho sempre pra maçã baixa. Eu quero, com o menor esforço, com o menor tempo, o menor investimento, ter o maior resultado. Então, se eu carrego e aí entra uma coisa que eu já carregaria de princípio quando eu começasse. Tipo assim, cara, eu quero saber o que é maçã baixa pro momento que eu estou. Né? Muitas vezes, pro cara que tá no início dessa jornada, principalmente com infoprodutos, ou até prestando serviço, enfim... São pessoas que muitas vezes elas ainda não sabem qual é o seu público ideal, quanto ele está disposto a pagar, qual que é a oferta que vai chamar a atenção desse cara. Eu acho que um dos grandes princípios aqui é você entender que os problemas que você vai ter num negócio, eles começam na venda. Começam na venda. Começam na venda. Porque se o teu negócio hoje ele tem uma trava de escala... Se ele, de uma certa forma, infoproduto tem trava de escala, serviço tem mais trava de escala do que infoproduto, vamos botar assim, mas infoproduto também tem trava de escala. Porque você tem uma experiência que você quer entregar para os seus alunos, você tem
um padrão de qualidade. Um desafio de crescer escalável uma entrega de um produto, né? Exatamente. E assim, de uma certa forma, para que você possa construir essa escala saudável, você tem que entender que muito mais do que saber quem são os seus clientes certos é quem não são os seus clientes. Porque você acaba perdendo muita energia, e tem um livro que eu gosto muito, que eu carrego princípios dentro dos meus negócios que vieram desse livro, que é o Sem Esforço. O Sem Esforço. Sem Esforço. Autor de Essencialismo. Essencialismo, exatamente, o Greg. E basicamente esse livro ele fala como é que você entra num estado sem esforço. Ele fala sobre produtividade, o que é ser produtivo. Até eu carrego isso muito para a construção dos meus times. Que é, cara, o que é ser produtivo? O que é ser produtivo? Não é você resolver um monte de problema. Não é você resolver o máximo de problemas possível. É você resolver problemas sem gastar energia. Isso é ser produtivo. É você não ficar estressado, é você não se incomodar, é você não ter dor de cabeça. É você conseguir resolver problemas sem mudar o seu estado de espírito. Porque o maior dreno de energia que a gente tem é justamente com essas oscilações emocionais. Hoje eu tô bem, hoje eu não tô bem. Daí entra muito do que eu falei. Por que eu procuraria a recorrência no início? Porque, cara, eu não quero ficar batendo cabeça esse mês que vem eu vou ter que matar um leão. Eu preciso engatar um produto de recorrência. E hoje, com a expertise que eu tenho sobre criação de ofertas, eu já entraria de cara com uma oferta high ticket. Por quê? Porque eu tô falando de uma alta remuneração por uma carga operacional mais baixa. Por quê? Porque a oferta high ticket, o que tangibiliza... Quer dizer, eu sempre falo que o que sustenta uma oferta high ticket é justamente uma tangibilização. É uma plausibilidade. Essa é a palavra que eu tava pensando. Plausibilidade. Plausibilidade. Eu brinquei esses dias, eu perguntei para meus mentorados... Perguntei, pessoal, qual é que foi a coisa mais cara que vocês compraram? E muitos deles brincaram, foi a tua mentoria. A tua mentoria. Não, é interessante isso. Cara, foi a tua mentoria. Falei, olha que massa. Cara, até você acessar a simbólica de que uma mentoria ali que tá custando seus 5 dígitos? 5 dígitos. Acima de 10 mil reais? Uma mentoria que custa 5 dígitos em grupo, ela é uma mentoria que, cara... Se eu não te mostrar, se eu não te tangibilizar que você vai ter esse tipo de resultado, você, daqui a pouco, você vai pensar 2 vezes, você não vai querer tomar aquela ação. Isso é uma coisa que é importante, né? Eu carrego isso não só para mentoria, mas para as minhas prestações de serviço. Todas as ofertas que eu faço dentro do meu ecossistema, dentro dos meus negócios, são justamente ofertas onde eu consigo tangibilizar para o cara que o valor estratégico da minha entrega ele é muito maior do que um valor operacional. E aqui eu faço sempre uma analogia que eu acho que é muito legal. Tipo assim, quando eu tô criando uma oferta, eu sempre falo que ela... Se eu pegar, assim, os princípios de uma empresa, vamos lá, a gente fala sobre operacional, tático e estratégico. Sobre níveis de uma empresa. E quando eu vou numa construção, eu vou sair do mercado digital, mas ó, construção. Quem é que é operacional? É o pedreiro. Quem é que é o tático? O mestre de obra. Quem é que é o estratégico? O engenheiro. E de uma certa forma, cara... Me diz uma coisa, quem é que é o cara que é melhor remunerado desses 3? O engenheiro. Quem é que é o pior remunerado? O pedreiro. Quem é que fica reconhecido pela obra? O engenheiro. Quem é que tem um trabalho mais árduo? O pedreiro. Quem é que é facilmente substituível? O pedreiro. O problema é que a maioria das pessoas no digital são pedreiros do digital. Essa é a verdade. Os pedreiros do digital, por quê? Porque eles acreditam que para gerar plausibilidade para suas entregas, para poder conseguir cobrar mais caro, eles precisam botar trocentos entregáveis. Quando, na verdade, o verdadeiro motivo do porquê que a pessoa paga um valor mais elevado é porque ela vê que a plausibilidade naquilo, ela vê que faz sentido, que o resultado dela é palpável, é tangível. Ah, Nicolas, meu produto não tem uma transformação de resultado, ela tem uma transformação de autoestima. Cara, mais fácil ainda, porque falando em nível emocional, você fazer a pessoa virar chaves, ter resultados, ter uma nova percepção de mundo, é muito mais, é tão tangível quanto você dá resultado. Então, tipo assim, falo de produtos, serviços de diversos nichos, cara, sempre tem um elemento de plausibilidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar, elas não conseguem encontrar essa tangibilização. Eu tenho 2 perguntas pra ti. Diga. Primeira, quando é o momento de implementar um produto high ticket? A gente tá falando de produtos acima de 5 mil reais, pelo menos. Sim. E como que eu encontro essa oportunidade? Como é que eu sei, cara, como que eu monto a minha plausibilidade? Boa. Eu vou primeiro, nessa tua primeira pergunta de tipo assim, cara,
Eu só vou abrir um parênteses. Existe um momento? Eu faria desde o início, né? Você perguntou do início da jornada, eu faria desde o início. Mas olha que interessante. Eu vou até voltar um passo atrás. Que você falou high ticket acima de 5 mil. Uma vez eu brinquei com... Quer dizer, eu tava conversando com meu tio. Tava conversando com meu tio e eu peguei e falei assim, não, tô vendendo mentoria high ticket agora. Tá, mas quanto é que tá custando tua mentoria? Na época era tipo 10 mil reais. E aí ele pegou e falou o seguinte, tá, mas isso é high ticket? Daí ele falou, não, high ticket é uma cobertura, é um barco, isso é high ticket de verdade. Que high ticket é esse, né? Exato. Então, assim, de uma acordo com o referencial, né? É de acordo com o referencial. Às vezes, pra um cara que vende treino, 5 mil reais ali é um high ticket. Mas agora, pra um nicho de incorporação... Sim, isso é... Não existe, né? Mas o que eu tô... Por que eu fiz essa provocação, né? De uma certa forma, você tem que entender... O primeiro passo, até você perguntou, cara, como é que eu começaria, talvez, implementando isso? Cara, a primeira coisa, eu procuraria um mercado endereçável onde a tangibilização e a plausibilidade ela fosse mais perceptível. Ah, Nicolas, mas eu não, o meu mercado, eu daqui a pouco não consigo tangibilizar isso tão bem. Cara, vou dar um exemplo de um mercado, vem na minha cabeça agora, mas tem gente que vende receita de bolo. Como que vende o high ticket para receita de bolo? Eventualmente é um mercado que talvez tenha mais dificuldade para vender um high ticket. Teria que pensar daqui a pouco em como criar uma experiência, premium, algo premium, tipo assim, de trazer o cara pra tua casa, fazer ele passar um dia ali cozinhando com você e dando todas as dicas para que você pudesse aprender os principais bolos que geram mais lucratividade. Entende? Teria que encontrar uma maneira de gerar plausibilidade, mas existe high ticket em tudo. Total. E assim, existe bolo high ticket, tá? Hã? Existe bolo high ticket. Exatamente. Se o cara ensinar a implementar uma operação de venda de bolos de casamentos, venda de bolos de festas e tudo mais, às vezes faz sentido esse investimento, né? Porque aí o cara investe uma plausibilidade. Exato. Porque o retorno potencial é grande. Então eu tenho que encontrar esse momento em que, faz sentido eu investir 10, 15, 30, 40, 50 mil reais para ter esse retorno que pode ser muito maior. Essas oportunidades que são vendidas numa mentoria. E olha que interessante, você acabou de falar, a plausibilidade, por exemplo, de um bolo de casamento tem um fator emocional, não um fator de resultado. É um fator emocional. Eu, por exemplo, acabei de pedir minha namorada em casamento, agora é minha noiva. Que legal, parabéns. Obrigado, irmão. E basicamente, a gente começou agora já a ver essas coisas, né? Começamos agora a elaborar coisas de casamento. Quanto que é um bolo de casamento? Cara, eu ainda não pesquisei, gente. Isso foi tipo semana passada, mas ela começou já a brincar ali e os números eles são consideráveis, né? Casar é uma coisa que você quer fazer algo minimamente especial ali, já é uma oportunidade ideal para um produto high ticket. Exatamente. Então, assim, pode ser tanto a questão de um mercado, pode ser uma questão de oportunidade. Mas olha como a plausibilidade e a tangibilização, às vezes, ela entra em diversos fatores, né? E é importante dizer, cara, não só isso, né, de encontrar o mercado, encontrar plausibilidade, mas assim, entender que, cara, nem todo mundo tá preparado para comprar um high ticket. Nem todo mundo é o seu cliente ideal. E tá tudo bem. Eu brinco que... Não tem que criar um produto para todo mundo. Exato. E esse é o defeito de muita gente, né, que, vamos lá, querem fazer ofertas, né, seja para infoproduto, seja para serviço, abranger o mar inteiro. Quer tentar abraçar o mundo. Cara, você tem que pegar... O high ticket, ele é uma oferta mais fundo de funil, né? Uma oferta onde... Topo de pirâmide. Exato, onde você está procurando poucas pessoas que estão no momento de maturidade, já um nível de consciência, já estão mais conscientes da necessidade, e você vai lá e prepara algo que é perfeito para ela, uma solução perfeita para o momento ao qual ela está. Então, essa solução, da maneira que você vai formatar, ela é uma solução que... Muitas vezes você não precisa ficar mirabolando várias ideias diferenciadas, várias entregáveis diferenciados, mas às vezes aquele entregável que vai fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. Eu sempre falo que dentro da minha mentoria, se tu olhar minha oferta da minha mentoria, ela é extensa. Se tu olhar a oferta do meu serviço, é extenso. Os PDFs, eles vê entregáveis, assim, você vê trocentos entregáveis. Mas eu sempre costumo dizer, lembra do princípio da maçã baixa? Pô, a maçã baixa da minha mentoria, ela é justamente você ter acesso ao mentor. Acredito que eu sou uma das poucas mentorias e... Nicolas, você vai pensar, Nicolas, você é maluco por isso, né? Porque imagina lidar com tanta gente, né? Eu tenho mais de 200 mentorados ativos, né? Já tive, historicamente, estamos chegando aí a 500 mentorados.
num produto high ticket e tipo assim, desses mentorados ativos você fica pensando, pô, por que você dá contato pessoal do seu WhatsApp? O mesmo WhatsApp que minha mãe me manda mensagem, meu mentorado também me manda. Cara, é porque a gente tem eu acho que o grande fator, no caso da minha entrega, né, é justamente o cara ter essa proximidade. Uma sub baixa é justamente no momento que o cara tem um desafio de me procurar. No momento que o cara, ele tá... Eu provoco muito meus mentorados a isso, né? O engajamento deles, eu provoco eles para se engajarem e me procurarem quando eles têm problemas, justamente porque se eu não tenho consciência de que o problema existe, eu não tenho como te ajudar. Então, eu provoco eles para me procurar, para chegar próximo, para perguntar, porque lá tem trocentos entregáveis, tem encontro em grupo, tem vários encontros bônus, tem grupo de WhatsApp, tem trocentos entregáveis, só que eu falo que o grande ouro é você ter acesso a essa pessoa, é você justamente poder falar com a pessoa que já passou por esse processo e justamente perguntar o teu desafio e ela vai ter uma resposta clara. Então, esse é o verdadeiro ouro. Às vezes, naquele momento que tu tá... Vou dar um exemplo prático. Você tá fazendo uma negociação, tá fazendo uma venda e você tá em dúvida sobre qual que é a melhor negociação. Cara, me manda um áudio que eu te respondo, entendeu? Na dúvida, no momento decisivo ali, tô entre contratar fulano e ciclano. Quem que você acha que é melhor? Eu acredito que muito desses princípios de entregas high ticket são princípios que justamente estão atrelados a acesso, a ser algo premium, a ser algo seleto, a ser algo mais exclusivo. Então, de uma certa forma, você consegue trazer isso para qualquer tipo de produto ou serviço. Então, se eu voltasse lá no início, até... E como que tu precifica isso? Como que eu precifico isso? Porque é um valor que pode custar muito caro pra ti. Porque isso pode tirar um pouco da tua liberdade. E muitas vezes a gente tem muito produtor que tá ouvindo a gente aqui, que vive isso. Aquele cara que tá com 3.000 alunos no infoproduto dele e o WhatsApp dele pegou para mais de 600. Porque o suporte mandou, porque liberou e aconteceu. E aí? Como que reverte e como que cria um produto que vale a pena isso? Esse é porque assim, isso é uma vantagem absurda. Realmente é um diferencial, principalmente para começo de operação de mentoria, é fundamental essa proatividade até, né? Do mentor começar e botar bônus com ele entregando, muito forte, botar acesso a isso. Mas como que tu lida e como é que tu imagina que é o futuro das tuas mentorias nesse sentido? Cara, respondendo essa questão da precificação e também como é que a gente faz essa diligência, lembra que, comentei, né? O problema começa na venda, né? Então, primeira coisa em relação a preço é que eu gosto de dizer... Eu tava palestrando hoje mais cedo e justamente eu fiz essa pergunta lá no auditório, que foi o seguinte, pessoal, pensa lá no evento tinha gente de agência, de logística, infoprodutor, tinha empresa... Enfim, empresas do mundo físico e empresas do mundo digital. Era uma audiência bem mista. E aí eu perguntei, pessoal, pensa assim, dentro do teu segmento e tal, quando você tava começando, qual que foi o mais barato que você cobrou? Tipo assim, pensa até no The Members lá atrás, né? Qual que foi o mais barato que você cobrou? Esse valor, muitas vezes, o que você cobra, ele tá muito relacionado ao quanto você acredita que você merece. E eu fiz essa pergunta na minha mentoria uma vez. Perguntei, pessoal, quanto é que foi o mínimo que vocês cobraram na história de vocês? Quanto é que foi lá atrás, voltando no início? Qual que foi um dos primeiros, ou o primeiro contrato que você fechou? Teve pessoas que falaram 200, 50 reais, de graça, 700... Mas teve uma pessoa que falou 3.000. Olha que interessante. Essa pessoa que falou 3.000, eu falei, olha que interessante. Por que uma pessoa que teoricamente também tá no começo, uma pessoa que também tá também estava começando a fazer a mesma coisa que você tá fazendo, por que ela cobrou 3.000 e você cobrou 700, 500, 50, ou deu de graça? Cara, aí entra uma questão de mentalidade, que honestamente, se eu pudesse dar um exemplo, eu daria um passo atrás, falaria o seguinte, cara, o ambiente, ele é determinante para dizer como que vai ser a sua mentalidade. Quer ver? Você já viu aqueles bonsai, aquelas arvorezinhas pequenas? Sim. Olha que massa. Aquelas arvorezinhas, elas podem ser feitas de diversas sementes. Uma delas, muito conhecida e muito feita, é a gabiroba. A gabiroba, quando ela é plantada num vaso pequeno, ela dá o bonsai. Mas quando ela é plantada do lado de um rio ou num lugar muito fértil, é uma árvore frondosa, com mais de 20 metros de altura, com frutos grandes. Cara, Solo. olha que interessante. O terreno... É fértil. É fértil, ou terreno diferente, né? O ambiente
ele pode ou te potencializar ou te deformar. Uau. Entende? Então, a pessoa ter cobrado 3 mil no início da jornada e outra não ter cobrado nada, por exemplo, é uma questão de merecimento que tá relacionada às crenças que ela teve Que ela na formou. sua vida, que ela formou na sua vida, né? O ambiente que ela cresceu. Eu brinco até e digo, tipo assim, cara, uma pessoa que nasceu no interior e outra na capital, possivelmente o cara que nasceu na capital, ele já começou cobrando um pouco mais caro, eventualmente. Por quê? Circulação de economia. Naturalmente, você vê que você vai comprar um quilo de arroz no interior, numa cidade de 10 mil habitantes, você vai comprar um quilo de arroz aqui na capital, são valores diferentes, né? Então, muitas vezes essas crenças, elas são moldadas pelo seu ambiente. Só que eu queria uma maneira de quebrar essas crenças ao longo da minha vida. E a maneira mais simples que eu encontrei é o seguinte, existe até uma máxima que o meu sócio, o Bijari, ele fala que é o seguinte, ele faz uma provocação lá no evento que ele fala assim, pessoal, a gente tem uma oferta que a gente já vendeu de 400 mil reais. Levanta aqui a mão quem gostaria de fazer uma venda de 400 mil reais. Galera toda levanta a mão. Aí ele fala o seguinte, pessoal, agora mantém a mão levantada quem tem uma oferta de 400 mil reais. A galera toda abaixa. O ponto é, só vende quem oferece. Se só vende quem oferece, para que você aumente o preço, muitas vezes, não é algo tangível, não é algo palpável. A gente não tem que ficar brigando para precificar e justificar, racionalizar o preço. Quem compra um iPhone, obviamente, esse mesmo celular aqui, ele é um celular que o concorrente direto dele, ele, no lançamento, muitas vezes tem componentes e um marketing em cima do aparelho muito mais robusto, e mesmo assim esse aqui é mais caro que o outro no lançamento. É um posicionamento, é tipo assim, cara, eu vou ser mais caro porque eu sou mais caro, é ponto final. Até tem uma propaganda nos Estados Unidos, quando eu fui lá alguns anos atrás, eu vi uma propaganda antiga até, inclusive, que falava o seguinte, era uma propaganda da Apple falando, if you don't have an iPhone, well, you don't have an iPhone. Se você não tem um iPhone, pois bem, você não tem um iPhone. Então, assim, de uma certa forma, quando a gente fala de posicionamento por preço, é tipo assim, existe um fator de exclusividade e aí você pode pensar o seguinte, tá, mas Nicolas, eu talvez não tenha esses fatores, eu não sinto que eu tenha isso, beleza, eu vou desenvolver essa crença em você. Ou o meu mercado não dá pra ter isso. O meu mercado não dá pra ter isso também, que é outra crença. Como é que você desenvolve isso? É basicamente você entendendo o seguinte, tá? Se só vende quem oferece, não tem problema você oferecer logo de cara o preço que você acredita ou que você gostaria de cobrar. Ah, Nicolas, o meu contrato hoje pra fazer serviço de tráfego é 3 mil reais, minha mentoria é 3 mil reais. Beleza, o que impede de transformar isso em 5 agora? Cara, basta você mudar lá o PDF, muda a oferta, você vai mudar o número só. Mas, na essência, qual que é o impacto emocional na pessoa? Cara, primeira coisa, se você vai mudar o preço e você não tem segurança pra falar esse preço, esquece, nem oferece. Porque medo a gente sente cheiro. Medo a gente consegue identificar numa pessoa, insegurança. Se a pessoa não tem segurança na hora de falar o preço, ela já perdeu a venda, então nem aumenta teu preço. Mas... Como perder esse medo e essa eu faria um acordo com essa audiência aqui. Eu falaria o seguinte, pessoal, vocês querem perder esse medo? Apenas ofereça. E não treme. Ensaia, vai no espelho, vai no banheiro, fala o preço várias vezes. Fala com certeza. Fala com segurança, bota... Até aquelas massas, né? Bota o peito pra fora, fala. Tá barato. Tá barato. Exato, a sensação que, tá de graça isso aí. Exato. Cara, mas por que... Brincadeiras à parte, né? Esses exercícios, mas de uma certa forma, assim, se você tem a confiança pra dizer o preço, sabe qual é que é a pior hipótese se o cara te disser não? Não céu. Ancoragem. Você começa a vender, de fato, você começa a quebrar a objeção. A venda começa no não, a venda começa no início das objeções. Se a venda começa no início das objeções, você precisa, aí, a partir de agora, entender como, obviamente... tu tem ancorado, esse preço é uma puta vantagem nesse Já é. É uma puta vantagem. Você ancorou lá em cima, até... Ele já setou o valor que tu tem a entregar lá em cima. Então, se tu oferece um desconto depois, nossa... Exato. Teve um mentorado até que ele fez a primeira oferta dele lá de 20 mil... acabou vendendo por 16, tipo... É isso, tipo assim, ele acertou... Mas por que eu tô querendo te dizer essa coisa? Porque depois você pode negociar. E eu sempre falo, a gente tem dois extremos. A gente tem o quanto você gostaria de cobrar e a gente tem o limite ao qual você tá disposto a fazer negócio. Esse limite ao qual que você tá disposto a fazer negócio é o mínimo que você aceitaria. Vamos brincar que é o valor que você aceitaria por nojo, né? Tipo assim, cara, beleza, tô com nojo aqui, mas pelo menos é o mínimo que eu aceito pra gente poder trabalhar. Beleza. Esse mínimo é a última linha que você vai negociar.
Antes disso, você tem a oferta que você fez. Antes disso, você tem já várias ofertas antes de chegar nessa última. Digamos que essa é a 10ª. E que eu já ouvi vocês falando sobre isso, que é linhas de negociação. Linha de negociação. Linha de negociação, manual de desconto. Tem várias maneiras aí que o mercado chama isso. Mas, cara, de uma certa forma, essas linhas, elas são justamente você estar preparado. E aí como é que essas linhas se compreendem? Muitas vezes, para te descer uma linha, ela pode ter modificações em condição de pagamento, em escopo. Então, tipo assim, você mudar a entrega, se você tá diminuindo o preço, você também diminui a entrega. Senão, se você só der um desconto para algo que você já sabe o quanto é entregue, você dá um desconto ali que tipo assim, você só deu porque, não, eu queria fechar o negócio, cara, você tá menosprezando seu produto, você tá simplesmente vendendo mais barato, sob que circunstância, né? Sob qual alegação? É só porque é o que você estava disposto a aceitar? Tá errado. Então, você tem que ter, sempre falo nessas linhas de negociação, o que vai mudar? Condições de pagamento, vai mudar escopo da oferta, vai mudar também, você pode dar um desconto, eu gosto de muito de estratégia de desconto progressivo também, tipo assim, cara, beleza, você não diminui o preço, mas nos primeiros 3 meses você bota um valor reduzido e você joga esse valor que tava ali dos primeiros 3 meses, joga só pro último mês, que daí o cara não se preocupa, bota pra frente. O brasileiro tem disso também, né? De justamente ele parcela, joga pra frente, os problemas vai resolver no caminho, né? Então, assim, de uma certa forma, tem vários elementos de negociação e eu falo que a galera faz o mais difícil. A galera consegue criar oportunidades, consegue criar audiência, consegue, sei lá, levar o cara pra uma reunião de vendas ou levar ele pra dentro de um funil, persuadir o cara, fazer todo o caminho e ele perde a venda numa boa negociação ou numa boa oferta. Ou não tendo ofertas suficientes para poder fazer para aquela pessoa. Porque quantas vendas infoprodutores, por exemplo, não perdem por o cara ter chegado até um checkout, ter chegado até um final de uma compra e o cara não ter trabalhado uma oferta diferenciada ali para esse cara que chegou até o fim, mas não executou. O pessoal tá sentando a bunda na cadeira só esperando a venda cair. Pô, a gente tá falando de um momento até do marketing digital onde esquece só vender passivo, tem que ter venda ativa. Tem que ter time de venda. Quem não tem time de venda já tá atrás, esquece. 10% da venda pode ser o time de vendas, mas pode ser 100% da receita se pegar. Exatamente, cara. Isso aí pra quem não tá olhando pra isso, o infoprodutor que tá só vendendo por funil passivo, tá deixando assim, sempre falo que tem 3 dinheiros que você tem na sua vida, que você ganha, que você perde, que tá na mesa. Meu amigo, eu pego todo o dinheiro que tá na mesa, eu não fico deixando ali. E a maioria das pessoas tem bases gigantescas, tem não sei quantos mil alunos, tem audiência, tem... Às vezes nem aluno tem audiência que seja, mas não pega esse dinheiro, Eu queria falar sobre isso. Quais são? Imagina que tem um mercado de infoprodutores, a gente tá falando com gente que vende curso. Sim. Se a gente for analisar de uma forma de mercado, quais são as maçãs baixas presentes no mercado do digital? Sim. Quais que tu visualiza que são coisas que a maioria das pessoas no mercado não tá executando ou não tá executando direito? Legal. Cara, uma das maçãs baixas que eu acho que ninguém tá fazendo direito é ter uma oferta justamente mais exclusiva, talvez pro 1% da sua audiência. Entende? É ter uma oferta mais exclusiva, mais direcionada para essa. Tipo assim, tem uma maçã gigante quase caindo da árvore que Exato. é a implementação de um produto premium. É uma implementação de um produto premium. E não só a implementação de um produto premium, mas entender que, cara, você precisa. Porque, assim, uma coisa. A gente, no mercado brasileiro, até comparado com o mercado americano, tô até conversando com algumas agências mentoras por mim que são de mercados fora do Brasil, e o quanto a persuasão no Brasil ela é utilizada para vendas. No mercado americano é tipo a tete. É tipo assim, é esse o produto, esse é o valor, se quiser compra. Eles são muito mais pragmáticos, são muito mais diretos. Culturalmente, o marketing deles é feito dessa forma. Por isso que até o marketing americano funciona no Brasil, mas o brasileiro não funciona no americano porque eles acham que é bullshitagem, quando começa a persuasão muito agressiva. Então, de uma certa forma, você entendendo essa premissa, você tem que entender que dentro do nosso mercado, dentro dessas possibilidades que a gente tem aqui, a gente tem pessoas que estão em diversos níveis de consciência e que esteiras de produtos
você pensar também uma solução para cada momento da jornada desse cara é fundamental. Isso é uma coisa que no mercado americano está sendo dita há muito tempo. Muito tempo. E a gente tá começando... Eu brinco que lá atrás... Eu fico falando, eu brinco toda hora, mas às vezes eu não brinco. Às vezes eu falo sério. Eu vou falar sério aqui agora, então. Vou falar sério pra você, cara. Há anos atrás a gente seguiu o Érico Rocha muito aqui no Brasil. Quem é que a gente tá começando a seguir? A gente tava seguindo o Érico Rocha, o Jeff Walker, que é o criador, de fato, da forma de lançamento. Quem é que a gente tá seguindo agora? Russell Brunson. Que é justamente o cara que nos Estados Unidos está falando sobre esteira de produto, sobre o desenvolvimento da jornada desse cliente, sobre vender em vários momentos da jornada, sobre ter uma oferta para cada tipo de pessoa. Então, assim, você começar a pensar o como que você pode desenvolver essas ofertas e aproveitar da base que você já tem. Ah, Nicolas, não tem uma base. Daí, voltando até porque você falou que se você estivesse começando, eu contraria um expert no mercado onde ele é autoridade e eu encaixaria uma oferta high ticket nele. Simples assim. E mas assim, tu ia se pressionar, mas todo expert tem uma oportunidade de high ticket. Até o cara que já tem high ticket. Eu queria falar isso aqui, cara. Isso é legal. Eu queria que conseguisse falar de uma forma resumida. Resumir. O que é implementar uma oferta high ticket nesse cara? Como que funciona? Ele tem que fazer o quê? Tem que fazer um tipo de anúncio, tem que de uma forma resumida. O que é implementar uma oferta high ticket? Legal. Se eu pegar uma pessoa que já tem audiência, né? Assumindo... Já tem ali o mínimo de audiência, mais de 90 alunos, mais de 100 alunos pagantes. Legal, 100 alunos, vamos botar 100 alunos. O que é implementar? Cara, você não precisa fazer anúncio, você não precisa fazer funil, você não precisa fazer nada. Você tem que chegar nessa base que você já tem e ofertar algo diferente, um próximo passo. Mandar um e-mail, enviar o WhatsApp. Cara, até mesmo faz uma aula. Faz uma aula. Chama a galera tudo pra uma aula, dá uma aula incrível e faz uma oferta para um próximo passo. Tem gente que, honestamente, tem gente que deixa tanto dinheiro na mesa com isso. E daí, porque muitas vezes também, assim, não fundamenta essa entrega, né? Porque às vezes pensa que, aí entra os bloqueios, né? O cara pensa que para poder elevar esse ticket, ele precisa criar uma oferta super gigantesca, com muitos entregáveis, e que isso ia tomar o tempo dele, e que vale mais a pena ele seguir botando energia nesse produtinho dele. Só que, cara, pode ter certeza que essa oferta, ela tranquilamente ela se encaixaria dentro do contexto dessa pessoa e ela não tomaria tanto tempo assim se ela fosse feita da forma correta, levando a plausibilidade necessária. Porque muitas vezes o resultado, a percepção de valor que a pessoa vai ter em relação àquela entrega, ela vai ser uma percepção de valor que vai não necessariamente ser em cima de entregas de pedreiro, né? Mas em cima de entregas de engenheiro, e que de fato a pessoa vê, tipo assim, cara, aqui eu vou estar acessando, às vezes até acesso. Cara, você vai estar acessando a pessoa que chegou no resultado que você quer. Você pode vender simplesmente acesso. Cara, é um encontro mensal comigo, mais acesso ao meu WhatsApp pessoal. Então, assim... Cria uma entrega possível naquele momento. Não precisa, sim, às vezes... e Nicolas, e se não converter essa oferta? Muda! Muda, faz de novo. Quanto é que tu gasta pra fazer uma oferta nova? Nada. Nada. E ó, tem uma pergunta boa. Faz sentido fazer uma oferta high ticket no perpétuo para um público frio? E segundo, boa, se faz sentido, qual é a métrica que eu tenho que dizer? Cara, valeu, isso aqui eu posso escalar. Tá, legal. Cara, assim, desde prestação de serviço, desde mentoria, desde... Tudo a gente vende para público frio. Porque... Tráfego para comprar do público frio. Sim, mas só que tem um detalhe. Para eu vender para público frio, eu vou ter que ter uma intervenção de time de vendas. Porque da mesma maneira que, vamos lá, um lançamento. Você faz um lançamento para captar pessoas, dar algumas aulas para ela, para que ela eleve o nível de consciência, para que no final você faça um pitch. Cara, beleza, você tem como encurtar esse ciclo. Você pode pegar, chamar essa pessoa para uma call individual. Uma call individual, onde nessa call individual você vai agregar para valor para ela e no final você faz um pitch. Você tá encurtando esse ciclo. E como que eu monto isso? Tipo assim, eu queria que a pessoa pudesse sair desse podcast agora e falar, cara, semana que vem vou testar isso daqui porque eu quero ver se isso funciona mesmo. Legal. Cara, de uma maneira muito simples é você chamar essa pessoa para essa call individual, fazer anúncios chamando para essa call individual, onde nessa call individual você vai fazer uma promessa de algo que você vai agregar valor para essa pessoa, alguma dor dela, você vai utilizar alguma dor dela que você entende sobre o momento dessa pessoa. Lembra, a gente tá falando de pessoas de alto nível de consciência, pessoas que já estão no nível mais maduro.
E Só deixa entrar na call se tiver essa dor latente, se for o público ideal. Exatamente. Então define o público ideal. Na verdade, primeira coisa de tudo. Vamos voltar lá primeira atrás. Coisa de tudo. Define esse público ideal, né? Quem é esse cara? Qual é que é o perfil dele? Qual é que é esse nível de consciência? Quais são as dores dele? Quais são os problemas que ele vive? O que ele tá precisando de ajuda? Cara, muita Entende gente... onde tá a maçã baixa desse cara? Entende onde é que tá a maçã baixa desse cara, porque vai ser justamente apresentando a maçã baixa pra ele. A oferta plausível que ele vai querer comprar de você no final. Então, de uma certa forma, o maior erro que eu vejo as pessoas fazendo para chamar para essas causas individuais, para sessão estratégica, consultoria grátis, diagnóstico grátis, a galera chama... O elemento que o cara vai chamar não importa. O negócio no momento que eu chamo esse cara, eu preciso mostrar pra ele que eu vou resolver algum problema que ele tem. Que eu vou agregar um valor. Isso é uma isca. Não deixa de ser uma isca digital. Da mesma maneira que você faz um lançamento, você faz um e-book, isso é uma isca. Você tá chamando o cara pra você ter a atenção dele. E uma vez tendo a atenção, você consegue desenvolver ali um script. Obviamente, nem todo mundo é scriptado a maneira que a gente conduz uma consultoria dessa para que a gente agregue valor a ponto que o cara no final, ele viu muita plausibilidade, ele viu que faz muito sentido, e aí eu faço uma oferta para ele. Então, assim, de uma maneira... Um detalhe muito legal que é legal tu comentar é tu mitigar o risco também, né? Total. Tu diminui o risco, uma super garantia. Legal. Não só garantia, mas eu gosto de dizer que isso é uma venda complexa. O high ticket é uma venda complexa, né? Porque o cara ele vai ter vários comparativos, ele vai olhar para coisas mais baratas, ele vai tentar intangibilizar na cabeça dele se faz ou não sentido comprar. Isso é uma venda complexa, né? Seja um serviço ou seja um produto digital, seja qualquer coisa. O cara ele vai tentar criar justificativos na cabeça dele para que aquilo faça sentido. E uma vez que ele está tentando encontrar essa plausibilidade, eu preciso dar esses insumos necessários para que ele analise, mas acima de tudo, eu tenho que diminuir a percepção de risco. O que é diminuir a percepção de risco? É justamente mostrar não só o cenário ao qual ele pode chegar, chegando nessa plausibilidade no cenário que ele pode chegar, mas qual que é o risco de ele se manter no local que ele está, ou fazendo as coisas da maneira que ele está fazendo hoje. Porque se ele não virar essa chave, é o que a gente chama de... Quanto custa aquilo que tu não sabe? Quantos milhões tu deixou de ganhar por não saber? Né? Eu vou te falar olha até palavras bonitas, né? Gatilhos mentais aqui, ó. Lucro cessante. Ou até mesmo, se tu quiser, prejuízo oculto. Prejuízo oculto é ótimo. Sabe? Prejuízo oculto é ótimo. Lucro cessante. Lucro cessante. Isso aí é coisa jurídica. O lucro que você poderia ter, mas você não vai... vou dar um exemplo. Foi limitado a ter. Na venda de serviço de tráfego de uma das nossas empresas. Cara, na venda de serviço de tráfego, às vezes você mostrar o quanto que o cara vai deixar de faturar por escolher trabalhar com uma outra agência que eventualmente não vai dar resultado, assim como uma antiga já ter. Não só mostrar o quanto você tem potencial de resultado para entregar para ele, mas você mostrar o quanto que ele vai deixar de ganhar se ele não contratar a sua agência e acabar contratando outra de novo. Nossa, fazer o cálculo do lucro cessante. Isso vale até para quando não é lucro necessariamente. Total. Vale para vida pessoal, desenvolvimento pessoal, vale para nenhum emagrecimento. Total. Olha que interessante. O que é o lucro cessante? Vamos botar entre aspas, né? Lucro cessante do cara que não trabalha seu desenvolvimento pessoal. Nossa. Cara, vida infeliz. Cara, e aí tem vários gatilhos aqui. Eu poderia entrar em coisas assim. Eu já dei o exemplo do ambiente, né? Da Gabiroba, lá do bonsai. Cara, é um exemplo de, tipo assim, de te mostrar que você na sua volta só tem pessoas que não estão carregando a mentalidade que você quer para ter os resultados que você quer atingir. Uhum. Então, se você consegue tangibilizar isso e mostrar como construir esse ambiente, você dá plausibilidade para uma oferta de autoconhecimento. Ou emagrecimento. Cara, você mostrar o caminho de se comer, de ter uma projeção calórica correta, mas não só ter projeção calórica, mas podendo manter o prazer de comer aquela coisa que você quer. E ao mesmo tempo... O que eu poderia te dizer sobre plausibilidade de nutrição também? Tipo assim, cara, mostrar pra ele que você pode ter e até, inclusive, isso daí rola muito bloqueio, né? De, tipo assim, essa promessa do emagrecimento, de outras pessoas que também atingiram. Cara, mas muitas vezes, olha que interessante. Vou até dar um passo atrás, você falou de garantia, né? Antes, cara, como é que eu posso garantir essa pessoa? Eu tenho que trazer consciência, o que é... Eu não preciso só diminuir risco. Eu preciso diluir risco. O que é diluir risco? Isso? Diluir risco é o seguinte, cara, você tá fechando comigo, o compromisso aqui é 50-50.
É 50% da minha parte de te mostrar o caminho, mas 50% de você executar. Não adianta você pagar uma academia e não frequentar. Não adianta você pagar The Members e não utilizar as funcionalidades que tem lá dentro. E aí o cara vai lá e churna, o cara vai lá e cancela The Members. Cara, se você... Muitas vezes, talvez um dos grandes motivos de churn que talvez vocês possam ter aqui são de pessoas que não exploraram o potencial que isso aqui tem. E a maioria das pessoas, você quer saber a maior dor que a gente tem em relação a churn de high ticket, que foi uma coisa que eu ajustei nas minhas entregas, foi justamente geração de comprometimento. Porque eu também tenho um risco aqui. No momento que eu boto uma garantia, a gente tem uma garantia condicional de tipo assim, se você não tiver resultado, eu te dou teu dinheiro de volta. Mas calma aí, é condicional por quê? Porque eu tenho condições, você também tem que executar coisas aqui, porque se você não se compromete com a tua parte, como é que eu vou botar o meu na reta? É diluição de risco. Eu tenho que diminuir a percepção do risco, mas também diluir ele, mostrar que não é só risco dele, é risco meu também. Se eu não mostro pra ele que eu também tenho risco de ele não se comprometer e de não ter resultado, a gente tá falando de uma parceria de negócio. O que é um bom negócio? É quando ambos estão satisfeitos com a negociação que fizeram. As duas partes têm que estar satisfeitas com o negócio que fizeram. E como é que as duas partes ficam satisfeitas? Quando elas chegam lá em comum acordo. Por isso que todo aquele negócio onde o cara pressiona muito para conseguir desconto, às vezes não é um bom negócio para uma das partes, por isso que desequilibra. Ou uma outra pessoa que quer cobrar muito mais caro do que de fato aquilo vale por algum motivo, enfim. Existe um equilíbrio. Cada pessoa tá no momento. Minha mentoria, como eu falei, ela custa 5 dígitos ali, mas só que tem pessoas que estão no momento onde elas conseguem pagar isso à vista e tem gente que tem que parcelar. Cada um tá num momento. Então, você entender que, independente desses momentos, você tem que mostrar pra essa pessoa que o fator comprometimento, não só seu, mas dela também é definitivo pra que a gente chegue na plausibilidade que a gente tá prometendo, é definitivo pra saber se a gente vai ter sucesso ou não nesse projeto. Então, uma das coisas que eu faço, até por exemplo, eu já vou dar uma dica, então, totalmente aplicável pra você, que é o seguinte, que eu faço na minha mentoria. Que, inclusive, na minha mentoria, como eu falei, eu tenho mais ou menos ali uns 200 mentorados ativos nesse momento. Botei quase 100 pessoas agora ao vivo numa aula comigo, numa aula no encontro comum. Ou melhor, o engajamento da galera tá muito legal. E eu venho Coisa que é altíssimo. Eu venho elevando o engajamento da minha base, dos meus mentorados, meus alunos, até porque, assim, existe aquela métrica da Hotmart, né? Que eu acho que 1 ou 2% das pessoas concluem os cursos que compram. Muito mais, muito menos. Muito menos do que Muito isso, menos. né? Muito menos. O que eu tô querendo te dizer, cara? Esse fator de você pegar na mão da pessoa e mostrar que o comprometimento dela, que o comprometimento de cada um dos seus alunos, seus mentorados. Ah, Nicolas, como é que eu faço isso? No high ticket, com um bom time de suporte. Isso aqui a gente tem um time excelente de suporte para garantir essa entrega. Muito fera. Como que tu lida com esse teu suporte no high ticket? Boa. E não só, eu só ia complementar ali, vou falar do suporte de high ticket, mas eu ia complementar. Ah, Nicolas, como é que eu faço isso num produto mais low ticket? Cara, grave aulas instruindo a pessoa. O maior erro que eu vejo que as pessoas fazem em produtos é justamente você, ou até mesmo prestação de serviço, você já sabe os riscos que o cara tem de não ter sucesso com aquilo. Vou dar um exemplo até da prestação de serviço que é muito mais nítido, que tipo assim, cara, você já teve vários problemas com outros clientes que não tiveram resultados. Quais foram? Quais foram? Já antecipa. Quando teu cliente compra, já fala na cara dele, ó. Se você agir que nem esse cliente que acabaram não tendo resultados, mesmo eu te prometendo isso, eu sei que eu consigo te entregar, se você agir dessa forma, a gente não vai conseguir. É um bom processo de onboarding. O onboarding, ele não precisa ser, ele pode ser feito por um time de suporte, no caso do high ticket, mas, por exemplo... Ou vídeos também no momento que você tá fazendo produto gravado. Já uma antecipação e um acordo. Um acordo. Um alinhamento de expectativas. Cara, eu conto uma história. Olha que interessante, eu conto uma história. Hoje eu tenho um time de suporte que faz onboarding tanto na minha prestação de serviço quanto na minha mentoria. E esse time de suporte, ele basicamente, a gente tem o que a gente chama de manual de onboarding, que foi o que eu criei. Manual de onboarding. Esse manual de onboarding, ele basicamente, o que vai nele? O que tem, quais são os itens desse manual de onboarding? Ele basicamente, ele fala sobre o que é aquilo que o cara comprou, como funciona, porque, vou dar um passo atrás, quando as pessoas compram coisas, eu não sei, eu vou pegar um dado que não existe, mas eu tenho total certeza que mais de 90% das pessoas não leem os contratos das coisas que elas compram. Isso é verdade. E se elas não leem os contratos, olha que interessante. Se eu ligo... vamos lá, vou dar um exemplo. Eu contratei um seguro, não li um contrato. Aí eu vou lá, deu problema com o meu carro, eu ligo lá pro seguro e o seguro fala pra mim: Nicolas, esse daqui não cobre esse problema,
Não, esse sinistro não cobre aqui no teu seguro. Como assim? Eu assinei o seguro frustração. e tal. Blá, blá. É uma frustração. Essa frustração é justamente porque a pessoa não atentou ao contrato. E esse contrato que eu falo é tipo assim, vamos lá, uma venda de um produto não tem uma assinatura de contrato. Sim. Mas você tem que trazer uma questão de mostrar quais são as regras. O contrato, o que ele é? Eles são as 4 linhas do campo. São as 4 linhas do campo. Como é que funciona, como é que não funciona, o que é, não é, o que faz, o que não faz. E você deixar isso muito claro depois que alguém compra qualquer tipo de produto ou serviço é fundamental para que as expectativas não se quebrem. Para que você não ligue lá pro seguro e saiba só depois, no momento que você precisou de fato, que você teve esse problema. E essa quebra de expectativas, essas frustrações que fazem com que as pessoas não continuem comprando de você, não ascendam dentro da sua esteira de produtos. Por exemplo, você está falando de... vou dar um exemplo para pessoas que já têm base. Cara, se você já tem base de alunos e vocês não dão um carinho, atenção, direcionamento necessário, esquece, você não vai vender high ticket. Não vende. Você não vai conseguir acender uma pessoa que você não se comprometeu com ela e eventualmente ela tá até frustrada e você nem sabe. Métricas para saber disso, pesquisa NPS, pesquisa de satisfação. Você tem que ter uma pesquisa de satisfação periódica para saber o que a pessoa tá achando do seu produto, do seu acompanhamento, do seu serviço. Então, de uma certa forma, existem métricas também para tangibilizar isso. Mas, acima de tudo, e até inclusive a primeira NPS que eu faço, a primeira pesquisa de satisfação que a gente roda, dentro de todas as minhas operações, todas as minhas empresas, é NPS de onboarding. NPS de onboarding. NPS de onboarding. Já faz o NPS de onboarding. Logo, o cara, vamos lá, o cara entrou na minha mentoria. Dá um exemplo. Entrou na mentoria, entrou na prestação de serviço. Pá, primeira reunião de onboarding. Cara, é aquela reunião que até muitas pessoas quando você entra numa reunião de onboarding, a maioria das pessoas fica não prestando atenção, fica escutando, fica tipo assim, caramba, eu já entendi. É por isso que também eu treino muito meu time pra poder engajar essas pessoas na reunião de onboarding. É porque é uma segunda venda, né? É uma segunda venda, né? É chato, o cara só quer entrar e consumir. Mas às vezes tu deixar muito claro essas delimitações dessas regras é fundamental para que lá na frente não haja frustração. Pra te ter noção, a gente chegou até um ponto de que tinham vários compromissos que a gente firmava em onboarding e a gente deixava gravado que os clientes não cumpriam. Olha a dor que eu cheguei. Olha a que ponto de desenvolvimento de uma entrega high ticket eu cheguei. De tipo assim, não só de gravar para comprovar depois, olha, eu te falei e você estava de acordo, mas também agora a gente poderia estar fazendo isso, mas a gente usa isso como uma copy, tá? Quando a gente começa a gravação de um processo de onboarding, eu faço o seguinte: cara, olha só, a gente vai começar a gravação aqui do teu onboarding, mas antes eu só tenho que falar um protocolo aqui, só para o nosso processo de qualidade aqui. Aí começou a gravação. Olá, tudo bem? Estamos em mais uma reunião aqui de onboarding com o cliente tal, na data tal, justamente para poder explicar com a finalidade da reunião tal, para cumprir com as normas da ISO 9001. ISO 9001. Eu não estou nem certificado. Pra quem não sabe, ISO 9001 é uma certificação de qualidade que empresas podem ter. E até, inclusive, isso seria muito importante se eu quisesse tirar uma certificação ISO 9001. Meu pai, inclusive, é certificado ISO 9001. Mas eu sei que é uma das partes do processo. Então, assim, mas eu utilizo essa narrativa justamente para que, de uma certa forma, a pessoa dê importância para aquilo que eu tô falando para ela. Isso é um dos elementos que eu utilizo na reunião de onboarding, para que as pessoas deem essa importância para a mensagem que está sendo dita ali. Porque é isso que vai determinar o sucesso ou o insucesso dela com o meu produto. Não só com o meu produto, com o meu serviço, com o que eu estou vendendo para ela. E uma vez que eu consigo a atenção dela, consigo reter ela, eu mostro sobre principalmente os riscos e desafios que a gente tem no projeto. E daí o que eu deixo claro, por exemplo, na minha mentoria? Cara, tu tem um risco e um desafio de que se você não fizer o plano de ação que eu te passar, você não vai ter resultado. Deixo isso muito claro. Na prestação de serviço, eu deixo claro também um risco e um desafio que se o cara atrasar o meu pagamento dentro de contrato, para não quebrar expectativas, se ele atrasa o pagamento de 7 dias, eu tenho direito de pausar as campanhas dele. Ou melhor, meu amigo, eu não faço só o cara assinar o contrato. Eu falo para ele todas as regras do jogo no momento que ele já contratou. Pra que ele entenda que ele tem um compromisso. Porque a gente fala, até no termo jurídico, a gente tem as partes de uma negociação, as partes de um contrato. Cada parte tem suas responsabilidades. Da mesma maneira que tem responsabilidades da contratante, tem responsabilidades da contratada. Tem responsabilidade de ambas as partes.
A gente precisa elucidar isso. Tanto que no início da minha mentoria, isso é uma coisa que me ajudou a engajar muito meus mentorados. Eu já introduzi a mentoria. Eu vou basicamente falar o que eu falo no meu vídeo de introdução. Eu já gravei porque eu ficava repetindo isso toda hora, mas eu peço pro meu time passar e eu sempre mostro também pros mentorados, recapitulo isso pra deixar isso muito claro. Porque eu conto uma história que existem 2 caras que são campeões mundiais de jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu, então eu peguei muito essa referência, né? E, cara, são 2 caras que é o Guilherme Mendes e o Mário Reis. O Mário Reis, ele foi num podcast e ele basicamente falou o seguinte, cara, uma vez o Guilherme me encontrou num campeonato, e eles são muito referências, eles são, tipo assim, multicampeões mundiais, eles têm escolas, eles treinaram crianças que hoje são adultos e também são multicampeões mundiais de jiu-jitsu, ou melhor, eles são mentores, mestres que transcenderam o seu resultado. E, basicamente, o Guilherme chegou e perguntou pro Mário, cara, você consegue dar a mesma energia pra aquele cara que não pagou o preço pra ser campeão? Aquele cara que não treinou direito, não se alimentou direito, o cara que custou bater peso, o cara que... Enfim, o cara que não tá na vibe boa, não tá, tipo assim, tá naquela mentalidade de, pô, vou perder, não me preparei. Você consegue dar a mesma energia pra esse cara quando você tá lá no corner? Na luta, o cara fica ali, o coach, ele fica no canto ali do tatame, ficando dando dica, incentivando. Você consegue dar a mesma energia pra esse cara que não pagou o preço pra ser campeão? O Mário respondeu o seguinte, impossível. É impossível, cara. A vontade que o mentor tem, o mestre tem, é justamente entrar no tatame e sair dando porrada pelo cara, né? Sair, pô, é pra fazer isso aqui, caralho. Pô. Chegar, tipo assim, chegar lá e bater, mas tá fora das regras. É o que eu falo, cara, quando você entrou na minha mentoria, eu não sou seu sócio, eu não sou seu consultor individual, é uma mentoria em grupo. E eu preciso da sua energia de campeão, eu preciso que... É 50-50, como eu comentei, né? 50% da minha parte de dar o direcionamento, 50% da sua parte de... Executar. Cara, eu não posso quebrar essas regras. Eu não posso entrar no tatame e sair batendo na pessoa por você. Eu deixando isso muito claro, o cara entende o nível de comprometimento e seriedade que ele tem que dar a esse compromisso que ele fez. Porque é um investimento considerável. Mas não só para um high ticket, para qualquer coisa, para um serviço, para um produto barato até. O produto barato, porque a pessoa que tá pagando um produto barato, às vezes pra condição dela, aquele preço representa algo considerável. E se não representa, o comprometimento com o sucesso representa. Exatamente. Então, cara, acima de tudo, você fazer esse alinhamento de expectativas para que essas pessoas se comprometam, que o seu cliente se comprometa, volto a dizer, independente do que você oferece, se é um produto, se é um serviço, se é uma... Cara, independente você presta. Muito independente bom. do que você faça. Você precisa gerar esse grau de comprometimento, porque se só uma das partes está comprometida, a outra não vai ter resultado. Muito bom. Isso é forte. Uau. Esse insight aí valeu, acho que valeu o podcast. Esse insight muito massa. Inclusive, isso aqui faz sentido pra tanta gente. Eu vou ter que mandar esse podcast pra muita gente. Né? Inclusive, encaminha pra todo mundo, tá? Esse podcast que eu tenho certeza que já tem muito ouro. Muito bom. E, cara, eu vou voltar lá na tua pergunta de início pra te responder. Cara, o que eu faria? Produto de recorrência, pensaria no high ticket e me preocuparia em fazer uma excelente entrega para que os meus clientes comprassem de mim mais e mais e mais vezes, que com menos esforço eu teria o maior resultado. Show demais! Isso aí é uma parada difícil, hein? Produto de recorrência no Brasil e principalmente produto de educação. Porque assim, a maioria das vezes o produto de educação, ele é meio, né? A pessoa não quer ficar sendo educada, ela quer ganhar logo aquela transformação e sair daquilo. E muitas das vezes, inclusive, isso tem sido feito algo muito interessante, é a sequência de produtos não necessariamente ser um produto de educação a recorrência. Total. Ela ser um meio para aquisição de outra coisa. Pode ser um produto físico, pode ser um produto digital, pode ser um serviço. É isso que as pessoas ainda não conectaram. A base de tudo tá em criação de audiência. Com audiência, você vende o que você quiser para ela. Com clientes satisfeitos, clientes que confiam no teu trabalho, seja um produto, um serviço, produto digital, produto físico, cara, independente, a pessoa que confia na sua empresa, na sua marca, ela compra qualquer coisa dela. É a Apple, cara, a Apple pode lançar tapete de banheiro, a galera vai comprar e vai pagar acima do preço que for, porque é Apple, pô, não tem nenhuma explicação. Aí você atrás da câmera e acha espertão, que você acha que quem compra as coisas da Apple é idiota. Idiota é você que não sabe se posicionar. Idiota é você que não entende que o jogo não tá só em boas ofertas, mas tem um produto de qualidade. E de se preocupar com que teu cliente tenha a melhor experiência possível.
se você pegou esse jogo, qualquer negócio que você bota a mão vai ser bem sucedido. Qualquer negócio. É por isso que hoje eu tenho algumas empresas e todas elas faturam bem. Todas elas estão faturando bem, deixando lucro, bem fundamentadas, crescendo sem meu esforço. Hoje eu tenho um CEO, inclusive, que toca nossas operações. Por que tu decidiu ter um CEO? Olha que interessante. Que virada foi isso? Cara, o cara que me contratou, tem até um post lá no meu Instagram. Se tu vai lá no meu Instagram, eu tenho poucos... Nicolas Charão. Nicolas C. Charão. Ah, Nicolas, como é que é Charão? É Chorão, só que com A, Charão, tá? Nicolas C. Charão. Você entra lá no meu Instagram, cata lá, vai ter um post, eu abraçado num cara, segurando uma garrafa de vinho, que é o meu CEO, que é um carrossel. Nesse carrossel tem a foto eu abraçado com ele, né? Depois tem a minha carta de admissão da Dell e tem a carta dele de pedido de demissão da Dell, que foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei na Dell, uma multinacional de computadores e tal. Uhum. Ele que me contratou. E eu tive a oportunidade de, quase uma década depois ali, poder contratá-lo pra trabalhar com a gente. Caraca. Então, eu acho que é um fator ali que não só a confiança que eu tenho na competência que ele tem, mas também o relacionamento que eu criei nos últimos anos. E, cara, se eu pudesse te botar uma base também, você me provocou muito com essa questão de lá do início, né? Eu acho que toda pessoa madura, toda pessoa que tem resultados sólidos, ela precisa saber criar alianças ao longo da vida. E alianças, cara, você tangibilize pessoas. Você quer tangibilizar se uma pessoa... É porque a gente fica olhando pra dígito, a gente fica olhando pra número. Você quer saber se uma pessoa é real deal? Veja quantas pessoas em volta dela estão lá do lado dela por anos. Uau, isso é forte demais. Cara, isso é bom demais. É muito mais definitivo que dígito. Afinal de contas, eu vou te dizer, cara, esse cara, quase uma década depois, se tornou meu CEO. Meu relacionamento agora que eu vou casar, 6 anos de relacionamento. Meus colaboradores, tem gente que tá tem algumas pessoas que estão desde o início da empresa. Que legal. Então, cara, é a questão de se você sabe criar alianças sólidas, se você tem pessoas as quais você pode confiar, pessoas que se comprometam e que estejam alinhadas com o seu propósito como um negócio, porque assim, eu falo que cada pessoa tem um propósito, cada um... O que é o propósito, né? Resumindo de uma maneira simples, é a maneira que você acredita que o mundo poderia ser um lugar melhor. E, cara, a maneira que eu acredito que o mundo pode ser um lugar melhor é justamente transbordando prosperidade, que é o propósito da minha empresa. O que é transbordar prosperidade? Cara, uma essência simples que é o que a gente pratica no dia a dia. Eu só sou bom, não só quando eu sou bom em entregar algo, quando eu sou bom em ter resultados, e não só quando eu tenho resultados sólidos, mas quando eu sou capaz de fazer uma pessoa, treinar uma pessoa para que ela tenha resultados tão grandes quanto os meus. E quando eu entendi isso, eu montei um time extremamente engajado, um time totalmente alinhado, um time que justamente hoje que é um time de alianças fortíssimas, é um time que eu confio, é um time que eu sei que entrega as coisas da maneira que eu acredito, na qualidade que eu acredito, justamente porque eles carregam esses mesmos princípios. Eles já pegaram a linha desse jogo, eles estão comigo por causa que eles também acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. E isso aqui parece ser até um pouco intangível, talvez, pra maioria das pessoas que eu fale, porra, propósito, princípios, valores e tal. Cara, mas que é uma maneira muito simples. É só pra você ter alianças sólidas de longo prazo, basta você... Quer um exemplo básico? Cara, você acha que matar é certo ou errado? Errado. Pronto, já estamos alinhados numa coisa. Então, cara, e tem gente que acha que matar é justificativo pra algo. Então, tipo assim, e não só isso. Depende, né? Vamos lá. Depende. Vou te fazer outra pergunta. Você acha que ganhar dinheiro fácil, por mais que seja de uma maneira... correta. De uma maneira incorreta. Vamos dar um exemplo, tá? Cara, eu vou escrachar agora. Vou soltar o verbo pra gente finalizar aqui. Boa. Cara, você acha que por mais que dê muito dinheiro, você acha que é certo ganhar dinheiro com casa de aposta? No meu caso? O que você acha? Ótima pergunta, viu? Ó, você acha que é certo? o seguinte, eu não considero moral. Ok, legal. É isso. Ponto. A gente tá alinhado. Mas tem gente que acha que é de boa e tá tudo bem. Sim, tá tudo eu não bem. tô querendo dizer que você que gosta de ganhar dinheiro com casa de aposta tá errado. Pelo amor de Deus, não é isso. Passo longe. Mas é só que, tipo assim, cara, tem coisas que você acredita que não são coisas que eu acredito e eu quero estar próximo, mais próximo, pelo menos na minha intimidade. Isso não quer dizer que eu não vou ser seu amigo, mas eu quero, na minha intimidade, estar próximo das pessoas que estão alinhadas com meus princípios e valores. É simples assim. E assim eu vou escolhendo amizades, assim eu vou escolhendo também, até por mais impactante que seja, os membros da minha família que eu fico próximo ou não.
Porque família a gente acha que é uma obrigação a gente estar próximo. Não é obrigação porra nenhuma. Tem pessoas que não estão somando e você tem que se afastar. Criar o ambiente, né? O ambiente fértil tem a ver com justamente também você selecionar as pessoas e o conhecimento e a frequência e o que ela fala, o que faz e o que não faz sentido. E tá conectado com aquelas que estão em sinergia com aquilo que você quer e se afastar daquelas que não estão. Total. E no fim das contas... Tá assim tudo como, certo. E no fim das contas, assim como Jesus, amar todo mundo. É isso, cara. Eu também te amo, cara da casa de aposta, tá? Tamo junto. Criou umas inimizades aqui, os experts. Nada, que isso, rapaziada. Muito isso aí, bom. Cada um sabe a maneira que é melhor fazer dinheiro e cada um segue seu caminho, mas sigo respeitando, sigo cada um no seu caminho, mas eu tenho minhas crenças e tá tudo certo. É isso. Cara, uma coisa legal que tu falou. Há um tempo atrás, eu não tinha... Eu sabia que eu precisava ter um ambiente melhor. Mas eu não conseguia. Mas eu tinha um fone de ouvido. Já era. Pois Já era. Aquilo ali, cara, se eu te posso falar uma coisa, teve um tempo da minha vida que eu tive a oportunidade de estudar numa escola americana, uma escola pública americana, legal. Lá para os meus 16, 17 anos, numa bolsa, que eu fui lá pro interior dos Estados Unidos, bem no meinho. E todo dia eu pegava um ônibus que eu acordava às 5h30 da manhã, eu ia às 5h45, 5h50, eu quase levantar da cama, eu ia pra rua, inclusive nevando, esperar o ônibus. E eu pegava meu fone, eu era o primeiro a entrar. E eu ficava lá naquele fone, escutando Gary Vee, escutando Russell, conheci o Tony Robbins, aí eu comecei a conhecer uma série de pessoas que foi a base da minha construção daquele ambiente, daquele tipo de pensamento. Legal, escutando. Então, o ambiente mudou o jogo. Completamente. Isso aqui é uma parada fundamental para quem tá querendo construir um ecossistema de negócio de verdade, sim. Porque o infoprodutor, ele também é meio de aquisição de clientes para muita coisa. É audiência, né? É audiência. Pra tudo. É audiência. E tu sabe qual é o maior gap que cada vez mais eu percebo que acontece com os infoprodutores que, cara, faturam milhões muitas vezes. O cara tá faturando. Sabe qual é um dos maiores gaps? É a equipe. O cara, às vezes, são casos que eu já vi, tá muito puto com a própria equipe. Ninguém entrega porra nenhuma, normal. Ninguém faz nada. E detalhe, ele acha que a culpa são das pessoas. A culpa não tá nele. É de outras pessoas. A culpa não tá nele. Não é ele como líder. Exatamente. Não é eu que não consigo ter pessoas boas do meu lado. É as pessoas que são ruins e estão ao meu lado. Exatamente. Isso é uma das coisas que, nossa, cara, absurdo. Segunda coisa, a pessoa quer assumir tudo, quer ser o herói da própria empresa, quer apagar todos os incêndios e quer ser o que vai trazer todas as estratégias. Lembra do princípio da produtividade? Não é só capacidade de resolver problemas, mas de resolver sem gastar energia. Se você tá resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo e coisas que não fazem sentido em relação ao que vai te levar a ter mais resultado, você tá perdendo dinheiro, tem que delegar, tem que contratar pessoas. É isso. E o terceiro tipo, pessoas que não se permitem confiar. Fica com medo, parece que tá em crença ali, que não deixa as pessoas assumirem posições. Dar uma percepção de crescimento para as pessoas. Fica com medo de fazer a pessoa ao lado pra sentir que pode crescer. Não, comigo tu vai crescer sim, eu quero crescer junto. A gente tem um alinhamento aqui, que se atingir isso, cada vez mais tu cresce. Fica com medo, parece que não quer deixar, tem um apego assim. Isso trava totalmente. Cara, totalmente. Eu aprendi uma coisa com o mercado digital. Conteúdo não é um ativo. Conteúdo não é ativo, cara. Afinal de contas, tudo que eu falo, pode qualquer pessoa aqui na internet, assim como acontece, simplesmente só falar a mesma coisa que eu falo. Mas onde é que tá o verdadeiro diferencial? Tá na nossa essência, tá em quem a gente é, cara. Ninguém vai ser o Nicolas, ninguém vai ter necessariamente o repertório do Nicolas, ninguém vai ter vivido a vida que o Nicolas viveu. Então, de uma certa forma, essa falta de identidade é uma coisa que justamente prejudica não só o teu posicionamento para vender algo, mas prejudica quem você contrata, prejudica um monte de coisa. Porque às vezes você não sabe naquilo que você acredita, você não sabe... Cara, você não consegue tomar atitudes. Eu acho que a base de qualquer empresa é justamente entender essas suas crenças, que você acredita, que você não acredita, e trazer as pessoas perto, aquelas que fazem sentido. Total. Até, inclusive, a sua base da sua audiência, sua audiência, os seus compradores, seus clientes, seus alunos, eles muitas vezes eles também compram porque eles estão alinhados com esses princípios e valores. É verdade. Tem gente que não acredita em muita coisa que eu falei aqui, tá tudo bem. E é isso, então não vai comprar de mim. Num momento, e talvez às vezes um momento de maturidade. Porque talvez nesse momento ela não acredite, mas talvez quando ela passar por alguns perrengues e ela vê que tem coisas que fazem mais sentido, existem princípios que são mais prósperos do que outros, talvez algum dia ela volte e compre de mim. Assim como muitas pessoas
já chegaram a falar, tipo assim, Nicolas, eu achava que você era blá blá blá, eu achava que você era um babaca, sei lá. Mas hoje eu entendi que cara, você fala isso porque são coisas que vão me ajudar a evoluir, por aí vai. Totalmente. E uma coisa que você falou que eu vou só complementar. Essa parada do fone de ouvido também, pra você criar esses princípios e os valores, você acabou de me lembrar uma coisa que eu nunca comentei, mas depois que eu saí da Dell, que eu pedi demissão, eu fui direto trabalhar numa agência, que foi onde eu fui primeiro trabalhando numa agência pra entender como é que funcionava, a gente abria mim e por aí vai. E todo dia, essa agência ficava uns 15 minutos da minha casa, e todo dia eu ia caminhando esses 15 minutos, escutando... Na verdade, não só isso, né? Quando eu trabalhava na Dell, eu pegava 5 horas de ônibus por dia. Nossa. Então, tipo assim, e me lembrou, sabe quem? Essa história de uma pessoa que eu criei muito rapport no início, quem conta a mesma história dos 5 horas de ônibus por dia. Acho que eu pegava 4, na verdade, de 5 era ele, eu pegava 4, eu pegava uma hora menos. Se tu falar esse nome, eu tô pensando nesse É óbvio, é o Flávio Augusto, pô. Não, eu já ia, tu não tem noção. Ele? Eu ia falar uma história agora sobre ele, mas pode falar. Continua. Não, mas é isso que, tipo Total. assim, cara, eu me identifiquei com aquilo, entendi os princípios, entendi os valores, cara. Legal. É você, tipo assim, Muito essas legal. pessoas que estão, que estavam falando, pessoas bem-sucedidas ali, quem que eu acompanhava muito? Gary Vee também, Gary Vee foi o princípio de tudo, Gary Vee, Que legal. o Flávio Augusto, e olha que interessante como as nossas referências foram parecidas, né? Real. Todos Real. os grandes empresários que eu Tá louco. conheço, muitos deles tiveram como referência Flávio Augusto e no marketing digital Gary Vee. Sim. E- Não, Flávio Augusto, pra mim, foi fundamental, cara. É quase como um pai, né? A Fundamental. gente escutava como Nossa. no ouvido assim todo Nossa, dia. eu lembro do vídeo, não sei se você já viu esse vídeo, É. mas do salário de 10 mil reais. Que aí ele desmontava, que ele fazia uma referência que, ó, pra empresa custa 17, quase 20, ele Aham. recebe 10, paga 30% de imposto de renda, fica 7, mas o consumo é 50% em média, acaba recebendo 3. Nossa, eu lembro desse vídeo, eu ficava passando na minha mente, e eu pensava sobre isso. Esse cara, e tem uma coisa muito legal que eu ouvi de um conhecido meu, que ele falou o seguinte, sabe qual é o diretor comercial mais novo das empresas do Flávio? Hum. Tem 17 anos do lado dele. Olha que O louco. mais novo tem 17 anos do lado dele. Olha sobre Olha a... que poderoso, né, Cara, eu nem sabia disso, mas olha o princípio das alianças, né? Exato. Cara, Olha o nível da parceria que foi firmada. Como é que consegue fazer isso? Sim. Quais são as características que levam? Cara, eu vou até, assim, acho que pode ter pessoas que creem, pessoas que não creem, mas eu vou te dizer que, assim, até muitas das releituras, sei lá, caras como Napoleon Hill, Tony Robbins, que é o maior treinador de pessoas do mundo, até pessoas aqui no Brasil como Wendel, Paulo Vieira, muitos deles, cara, os princípios por trás de todo esse... Até pessoas que são incríveis em desenvolvimento pessoal, todas elas seguem princípios bíblicos, princípios cristãos, cara. E tá escrito lá há milênios, cara. Tá escrito há muito tempo lá. Justamente como você prospera, o que você tem que fazer, o que é errado, o que é certo. Cara, por mais que você não precisa ser religioso pra se espiritualizar. Não, eu não tô dizendo pra você virar um fervoroso ou algo do tipo, mas, cara, estuda isso. Isso é história. Isso é a base de construção de sociedades, é a base de construção de crenças. O Estado é laico, mas continua tendo uma cruz lá em cima do... Enfim, mas o que eu tô querendo te dizer aqui, cara, é porque os princípios fundamentais de tudo vieram desses princípios e foi a maneira que as sociedades foram construídas. Então tá lá atrás e já foi escrito há muito tempo e todo mundo que é bem sucedido segue esses mesmos princípios. E a maioria das coisas estão escritas... Talvez nem leia tudo, leia só ali um capítulozinho, leia Provérbios. Leia Provérbios. Muito bom. Muito bom. Tá, não, mas... Só Vamos então, minutinho aí, vamos só finalizar... Ó, última perguntinha, vamos lá. Última perguntinha pra gente finalizar aqui, que eu sempre tenho que fazer também. Um livro. Eu já vi que tu estava falando de Bíblia aqui, mas não vamos fazer Bíblia. Não vamos fazer... Não, a Bíblia livro tem que estar preparado. A Bíblia fica em paz que tem que estar preparado pra ler. Tem que estar preparado pra estudar. Mas um outro livro, talvez mais prático, um livro de negócios, que eu acho que mudou muito meu jogo. Cara, assim, eu vou falar de princípios que me fizeram justamente aquela máxima, né? Que eu acho que todo mundo quer, trabalhar menos e ganhar mais. Acho que são dois mesmos autores e foram nos livros que eu já citei, que é o Essencialismo e o Sem Esforço. Assim, são 2 livros muito práticos. E se eu fosse falar de vendas, sobre desenvolver a habilidade em vendas, falaria de Spin Selling e Armas da Persuasão. Assim, excelente. eu acho que... E desenvolvimento pessoal, já que a gente Desenvolvimento pessoal, cara, desenvolvimento pessoal, putz, agora tu me pegou. Desenvolvimento pessoal, deixa eu pensar, um que eu goste muito.
Cara, Hábitos Atômicos é legal. Gosto de Hábitos Atômicos, que eu acho que te ajuda a moldar comportamento. E, cara, eu tenho certeza que eu vou me arrepender de não falar um livro que eu gosto muito aqui, mas agora... Tony Robbins? Faz muito tempo que eu... Cara, Tony Robbins, só mais palestra já vi dele na antiga, mas... É que, cara, desenvolvimento pessoal eu já não leio há muito tempo, sabe? Que Então, bacana. aí fica muito difícil de relembrar. Mas eu acredito que essencialismo e sem esforço, ele também Total. entra como princípio de negócio e também desenvolvimento pessoal. Aí eu falei... Filosofia de vida, inclusive. Exato. E também até gestão, né? Eu lembro de gestão. Esse daí também. É tudo, cara. O essencialismo, nossa. Eu acho que também uma coisa legal, que também é muito prático, o Scrum Art de fazer o dobro na metade do tempo. Também eu acho que princípios que carregam do sem esforço também, o 4-Hour Work Week, do Tim Ferriss, que é trabalho 4 horas por semana. Acho que são todos... Eu tô falando de todos os livros que carregam princípios muito parecidos, assim. Muito só legal. Os de vendas que são um pouquinho mais... Muito legal. Ó, não, eu tenho que falar. Tu falou em essencialismo. Eu já conversei com gente que foram um dos maiores exits do mercado de infoprodutos aí, no mercado digital, na real. Sim. Pessoal que vendeu empresas por centenas de milhões. E tu pergunta, o que tu fez que tu faria mais? O que tu fez de errado que tu faria mais? E o cara fala, olha a resposta. Eu focaria mais no meu core. Eu focaria mais ainda no meu core e me distrairia menos com outras coisas. Tem um livro também, tá? Que fala, como é que era mesmo? Era Lucro através do Core Business. Que é um livro de negócios, assim, que vai justamente nisso. O lucro através do Core Business. Animal. Assim, falando sobre justamente você botar energia onde você ganha dinheiro de verdade. Pô, top demais. A gente não podia finalizar esse podcast da melhor forma. Queria agradecer muito esse papo incrível. Tenho certeza que vai ajudar muita gente mesmo. Então é isso, pessoal. Se gostou desse podcast, que tá aqui no Spotify, tá escutando, se inscreve aqui pra ver os outros episódios que estão por vir. E tá no YouTube, ó, comenta aí o que tu achou bacana, o que tu achou que faz diferença na vida das pessoas. Qual que foi o maior insight, né? Qual que foi o maior insight? Qual que foi o maior aprendizado que ficou aqui desse podcast, né? Eu acho que deve ter ficado algum, né? Algum tem que ter ficado, isso. Né? Comenta aí que eu mesmo vou mostrar pro Nicolas isso daí. Comenta aqui que eu vou responder a galera aqui. Eu vou responder a galera que estiver aqui embaixo. Show demais. É isso, pessoal. Tamo junto.